Bom, são 7h21. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E estamos aqui no estúdio, mais uma vez, Arnaldo Neto, bom dia. E temos o médico José Roberto Crespo. José Roberto, obrigado pela presença, por estar conosco aqui nesta sexta-feira, já início já de final de semana. A gente pensa, vai relaxar, ninguém relaxa, né? Não consegue relaxar. Estamos recebendo também o jornalista Igor Siqueira, chegando agora. Igor, nos próximos blocos. Tudo bem? Nos próximos blocos, ele vai participar, isso? Isso. Então tá bom. Mas vamos na sequência com o Zé Roberto. Vamos, claro. Aí no terceiro bloco a gente faz 2 blocos com o Zé Roberto. No terceiro bloco o Igor pega a partir das 8 horas. Então tá ótimo. O Igor vai contar um pouquinho da experiência dele. Igor trabalhou aqui na Folha, agora tá no Globo, né? Falar sobre tá certo. Pensei que não estava muito claro, eu achei que poderia ser até um debate, mas... Não. O Igor vai falar com a gente mais tarde sobre essa experiência do jornalismo que sai daqui de Campos e consegue aí... Foi cobrir a Copa, né? Eu tava acompanhando pelo Globo, vi algumas matérias deles na Copa da Rússia também, enfim. Depois a gente conversa sobre. Bem-vindo, Igor. Conversamos daqui a pouquinho. Vamos lá, Arnaldo. Vamos com o Zé Roberto, vamos direto ao assunto, Marco, que claro, é o lógico. assunto do momento, que é a greve dos médicos aqui em Campos. Então, Zé Roberto, senhor presidente do sindicato, já há algum tempo, dia desses a gente estava pegando um arquivo de 92, o senhor estava lá como presidente na época, como presidente do Sindicato dos Médicos, 92. Era da Sociedade de Medicina. Era da Sociedade? Sim, mas é uma figura já conhecida ali no... Tava até, na época foi eu com o Suzy, mexendo em arquivos, a gente procurando na matéria, década de 90, enfim. Mas enfim, o senhor está um bom tempo à frente do Sindicato dos Médicos e agora acontece a deflagração dessa greve da categoria. Quais são as principais reivindicações e qual é a adesão hoje dessa greve aqui no município? Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui na Folha. E é para esclarecer mesmo a todos e a população de modo geral. Por que aconteceu isso, na verdade? A gente, no mês de junho, a gente teve uma assembleia em que se determinou uma situação em que você tivesse uma possível paralisação, né? E aí essa assembleia se manteve, teve uma outra no mês de julho e, por final, agora em agosto. E nesse período todo a gente negociando com a secretaria, tentando nos articular com os diretores de hospitais, por conta do problema que a gente está vivendo hoje na cidade, que não é um problema de hoje, é um problema antigo de outros governos que vem se arrastando até então chegar nesse nível que está hoje. De superlotação nos hospitais, de estrutura das unidades completamente sucateadas, e isso vem angustiando os profissionais que trabalham no dia a dia nesse sistema. E chegou no dia 1º de agosto, a gente estava indo para a secretaria, já com uma agenda marcada com o secretário, para discutir a questão do ponto, como é que iria funcionar, até porque o Ábido tinha, assumido a secretaria, participado da assembleia conosco, e ele se comprometeu lá, nós vamos estruturar tudo isso, é interesse meu em organizar, a gente vai conversar com o pessoal do RH, com a estrutura do município, para que a gente monte o sistema de como vai funcionar, e isso a gente estava conversando. E indo para a secretaria, às 15h para 18h, vem no site do município a suspensão da gratificação de emergência. Dentro do corte entre outros cortes, né? Isso. Aí nós chegamos na reunião, eu falei, eu vim conversar com você uma coisa e explodiu essa outra coisa, que amanhã não tem pagamento dos profissionais da emergência. Ele, não, estou sabendo e tal, e aí ficou aquela, como é que nós vamos fazer? E aí a demanda para o sindicato, não, marca outra assembleia, e dia 1º a gente marcou outra assembleia que decidiu a greve. E aí, o que hoje funciona? A gente lá definiu que os ambulatórios, que é a rede de ambulatório em que são consultas previamente agendadas, eles parariam e a emergência vai funcionar porque ela não pode parar, né?
E com isso o movimento está se mantendo. Ontem nós tivemos uma assembleia de avaliação do movimento. É claro que tem muitas pressões, né, do outro lado, em que os administradores de postos pressionam os profissionais, e isso aí é o jogo do poder contra uma estrutura que a gente, né, do trabalhador contra o patrão. Então, essas dificuldades existem. Só para a gente pontuar. Campos é como você estava falando antes, né? É um município polo, é um município em que as grandes demandas vêm para cá. Nós somos responsável por 4 municípios, né? São João da Barra, São Fidélis, São Francisco e Campos. Essa é a microrregião em que o Estado define por microrregiões, e Campos é responsável por essa microrregião. Isso significa que a oncologia, os doentes de câncer, os doentes renal crônico, as cirurgia cardíaca, vêm todos para cá. A emergência também, o Ferreira Machado é o hospital de referência da emergência da região, né? Isso sobrecarrega a cidade, sobrecarrega o município, até porque a tabela de honorários médicos que paga esses procedimentos, ela está defasada há 18 anos, não tem um aumento. Então, você imagina o seguinte, eu faço endoscopia digestiva. Uma endoscopia custa R$40 no SUS. Uma consulta é R$ 2,86, né? Aí parece que a consulta da especialidade vai para R$ 6. Então, é impossível você trabalhar nesse modelo que está hoje. E aí, o município, Campos, como é um polo, ele complementa a tabela, né? Faz uma contratualização com as unidades de Campos, que são os hospitais conveniados. E outra coisa que é interessante colocar, há uma inter-relação entre o município, seus próprios municipais, seus postos de saúde, seus 2 hospitais, com os outros hospitais. Tem que se funcionar harmonicamente. Nem o município consegue dar conta da demanda e nem os outros hospitais sozinhos também conseguem. Então, tem que haver essa integração, essa inter-relação. E o gestor é o secretário, o gestor é o município. Ele que tem que dar o direcionamento, como vai funcionar. Então, é o município tem o seu papel, que é o dono do comando, vamos dizer assim. E aí, essa política ela vem se deteriorando ao longo dos tempos, porque a gestão ela falha em alguns momentos. Porque você vê a sobrecarga, se você for visitar, né, o Ferreira Machado, o HGG, hoje é impossível trabalhar nesse modelo. É um modelo de guerra. Ontem me passaram um vídeo em que o corredor do Ferreira Machado está dos 2 lados com maca. Aí tinha uma criança com uma fratura exposta, que ia para o centro cirúrgico, não conseguia passar a maca no meio. Então, quer dizer, isso não se consegue trabalhar assim. Aí você vai falar, mas por que essa sobrecarga? Porque a tabela é horrorosa, o profissional, aí você tem que transferir esse paciente para a rede contratualizada, que muitas vezes não quer atender, ou não pode atender, ou não tem a condição de atender. Por quê? Porque existe uma falha gritante no sistema, que é o pagamento do profissional médico na rede contratualizada. Esse médico ele não recebe. Os hospitais da rede contratualizada, por conta da dificuldade econômica, ele faz do dinheiro do médico o seu capital de giro. Essa é a verdade, né? Ele pega o dinheiro que o município repassa para ele mensalmente, eu tenho que pagar quem? Não vou pagar a conta de luz, vou pagar o meu fornecedor. E o médico vai esperando. E vai esperando que tem eu, por exemplo, desde 2015, tem vários meses que eu não recebi, 2016 também. Então, isso gera o quê? Uma insatisfação do profissional em trabalhar nessa rede, porque o município faz um acordo, paga o primeiro mês, o hospital paga o primeiro mês, paga o segundo mês, no terceiro mês não paga. Aí o cara abandona. E aí nós temos uma outra questão, que é a mudança da geração. Nós somos da geração antiga, em que você, não, dá um jeitinho aqui, doutor, resolve esse caso para mim. Então, o médico jovem hoje, ele tem emprego em Campos, em Macaé, em São João da Barra, em Quissamã. Então,
dá 2 plantões por semana, resolveu a vida dele. E às vezes é solteiro, mora com papai e mamãe, não gasta água, luz, telefone, nem nada, tem um carro do ano, importado, viaja e acabou. Então, ele não quer, ele não aceita, mas no segundo mês ele não recebeu, ele abandona o trabalho. Ele vai embora, ele não quer mais trabalhar nisso. Entendeu? Nós somos ainda daquela geração, não, senta aqui, vamos ver, espera um pouquinho, o hospital está ruim e tal. A gente é de outra geração. Que Campos, vocês estavam sempre falando, somos uma cidade importante, mas com dificuldades. Nós somos a cidade que já teve. Nós tivemos 22 usinas, hoje temos 2 sofrendo. Tivemos o polo de jeans, acabou o polo de jeans. Né? Nós estamos aí, você estava falando a questão do aeroporto, a gente não consegue dar um salto para a população. Então, tem muitas dificuldades. As indústrias de cerâmica estão morrendo também. Então, é isso. Nós tivemos 25 anos, 28 anos de royalties, e o que gerou isso para a nossa cidade? Nada, praticamente. O Fundecam, né, foi um projeto que poderia dar um salto de qualidade para o município e não conseguiu. Por quê? Por várias dificuldades, eu acho, estruturais. Inclusive está sendo investigado agora. Organizacional, justamente desvios. Então, é isso que a gente luta, que a cidade cresça, que a cidade dê o salto que a gente merece e precisa. Doutor, agora, todos os atendimentos ambulatoriais de toda a rede de saúde todos estão suspensos, seja num posto de saúde lá no extremo norte do município, lá na Baixada Campista, estão todos suspensos. Essa adesão é geral? Bem, essa adesão ela vai crescendo naturalmente. A gente sabe que muitas vezes você não tem adesão completa. Isso aí a gente tem que, na verdade, conscientizar o profissional que ele está parado, que ele está em greve. Claro que a gente hoje, o município é o maior município da região, de extensão no estado. Né? Então você tem plantão, sistema de plantão em Santo Eduardo, em Farol de Santo Tomé, entendeu? Então, tem muita... o município, em cada bairro, em cada distrito, ele tem um posto médico. E funciona em alguns momentos. Claro que tem muitos postos, unidades básicas, que estão completamente sucateados. Tem que fechar, na verdade. Né? Então, essa dificuldade... E aí, o que acontece? Mas se eu fecho um posto de saúde, que seria ali a porta de entrada do paciente na rede municipal, eu não vou sobrecarregar ainda mais os hospitais maiores, como o senhor mesmo colocou que o Ferreira Machado não está superlotado? O que eu falo é o seguinte, fechar no seguinte, você tem que... Por exemplo, você tem um posto no Turf e outro no Parque Tarcísio Miranda. Eu acho que, às vezes, você não precisa ter essa... Seria reestruturar a rede. Reestruturar a rede. Essa é a palavra certa. Você vê o seguinte, nós temos o PU Saldanha Marinho, que é um posto nobre na cidade de Campos, no centro da cidade, com toda a estrutura que tinha. Eu trabalhei lá 20 anos, né? Depois foi para Ferreira Machado, e tinha 5 ambulâncias no posto. Ali teve profissionais do mais alto nível lá dentro daquela unidade. O ex-prefeito Arnaldo Viana, o doutor Macomo Salem trabalhou lá, e vários outros. Né? Aí a gente pode ficar citando o nome, mas só para vocês terem uma noção de como era importante aquela unidade. E hoje ela está abandonada, sucateada, destruída. Não dá para a gente... Aí você vê o entorno dele, né? Quantos bairros... E é o centro da cidade. Você passou mal e você ia para o PU, Saldanha Marinho. Dali o cara, não, vamos internar, o senhor tem que ser internado, o senhor pode ficar aqui no repouso, vamos tratar. A gente tratava tudo lá. Então, isso que não dá para aceitar, em muitos momentos, que a gestão faça vista grossa para alguns investimentos. Né? Você estava falando da questão dos repasses aí dos deputados, das emendas parlamentares. Né? Campos, durante muitos anos, Campos relegou essas situações porque tinha muito dinheiro. Não precisava de emenda parlamentar, não precisava de projetos. No Ministério, hoje, para você conseguir verba, tem que ter projeto e tem que ter série histórica. Se você não tiver, não sai nada. Entendeu? Sai uma ajuda lá pontual e depois acaba. Você tem que ter projeto. Você vai fazer projeto para quê? Isso. É para arrecadar dinheiro para construir um hemocentro.
Então, tudo bem, faça um projeto, manda para cá, nós vamos analisar, e é assim que funciona. O Ministério ele é exigente. Eu estou aqui com a tabela de repasse do Ministério para Campos. Então, e aí o município, ao longo desses anos, ele abandonou essa situação. A gente não tem série histórica, você não tem normatização, você não consegue buscar recursos. O Estado, por exemplo, ele repassa praticamente nada. Uhum. O município hoje vive das verbas federais, que são repassadas fundo a fundo, que o município é pleno de gestão, então a verba vem direto do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde, né? E o Estado também deveria repassar também a sua parte, que é o que manda a emenda 29, né? 10% do federal, o município com 15% de investimento e o Estado com 12%. Né? E só que o Estado está falido. Há muitos anos o Estado não manda nada. E aí o município tem que arcar com essa responsabilidade, que é a sobrecarga, que é os investimentos também, abarcar alguns pacientes de outros municípios, né? E isso gera muita dificuldade, porque o município de Campos também hoje está passando por crise. Tem um detalhe que o doutor José Roberto citou, mas não entrou exatamente no mérito. Às vezes a situação de abandono e de destruição é tão grande que restaurar sai muito mais caro do que fazer outro. Principalmente porque hoje nós estamos vendo uma tecnologia hoje de containers e de uma série de módulos que, além de ser uma construção rápida, ela é uma construção mais barata e de mais fácil manutenção, né? Depois. O HGG é feito por módulos. O HGG são placas. Foi feito assim. É um hospital linear, não tem, né? Não tem segundo andar, não tem escada, não tem nada. Foi programado. A gente até no início achava que não precisava de ter um hospital em Guarulhos. O Arnaldo era o prefeito, né? Eu estava na gestão nesse período, acho que estava na direção clínica do Ferreira Machado. A gente falou, não, um investimento desse são muitos milhões, não sei o quê. E aí hoje você vê o seguinte, Guarulhos é Macaé. Tem uma outra cidade, né? Tem a população de Macaé. Foi um grande dúvida. salto, uma grande visão. Porque e você vê, o hospital não era para ter um hospital de urgência e emergência. Aí começou a deslocar, por conta da necessidade. Aí se teve que adaptar uma emergência que hoje está adaptada, né? Não tem a estrutura né, logística para isso, tem que se remodelar para poder ter essa condição. E isso. E outra coisa, a cidade cresceu. Os hospitais nossos são de 1960, assim, a Santa Casa, o plantador de cana, não se fez mais nada. A Beneficência é o único hospital que fez aquele módulo, aquele prédio. Né? O resto é tudo igual. E não dá mais para você ver um Ferreira Machado de não sei quantos anos atrás, 60 anos atrás, com esse tamanho. Até porque, doutor, hoje em dia, numa unidade hospitalar grande, né? Grande, eu não digo de ponta, eu digo grande. Existe uma preocupação que não existia há 50, 60 anos atrás com as infecções hospitalares. Hoje em dia, a parte higiênica, a parte de limpeza, ela é primordial e ela ocupa espaço. Não é só tempo e competência, não. Ela ocupa espaço. Então, isso é outra coisa. Quer dizer, na verdade, é o tamanho das unidades. E nós envelhecemos, a população envelheceu. Então, antigamente, você tratava o velhinho, seu avô, na sua casa. Né? Hoje, não. Passou mal, hospital. A família hoje ela não quer assumir compromissos, né, com seus familiares, muitas, né? Uhum. E então a instituição pública, é o sistema público que absorve essa demanda. E isso, os pacientes idosos, eles têm uma
um grande volume internados, né? Isso demanda muito tempo, esses pacientes ficam muito tempo, às vezes melhoram, às vezes não melhoram. E uma outra questão que é importante tocar, Campos, eu estava ontem conversando com o diretor do Ferreira Machado, quer dizer, tem a demanda ortopédica que a gente vê, né, que está bloqueada, está com dificuldade, mas também tem a demanda clínica médica. Fecharam-se leitos em Campos de clínica médica, paga-se muito pouco, é verdade, mas é importante que o município redimensione cada hospital. Vocês vão ter que ter alguns leitos de clínica médica, Beneficência Portuguesa, Plantador de Cana, Álvaro Alvim, Santa Casa. Vocês têm que aumentar esses leitos. Vamos ver como a gente vai pagar, como a gente vai negociar isso, mas é importante que o doente de insuficiência cardíaca, uma pneumonia que possa ser internado, né, ele não fique no Ferreira Machado no corredor, ele tem um outro hospital para ser levado. Exato. Doutor, chegou uma pergunta de ouvinte aqui, o ouvinte César Ferreira sempre participa junto com a gente. Ele faz uma pontuação aqui. Além da estrutura física não estar adequada aos padrões que vocês entendem ser o ideal para exercer a profissão, há então, por parte dos jovens profissionais da medicina, algo mais grave: falta de sensibilidade, respeito e dor do outro, falta humanização. Seria isso? Qual a opinião do senhor com relação a esse tipo de comportamento? Eu posso pedir para o senhor responder depois do bloco? Claro. Depois do intervalo? Porque aí a gente faz o intervalo rapidinho e já voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Laboratoriais logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Já pensou em concorrer a R$1.000 em vales compra todo dia? Então vem pro Centro. Centro a Mil, uma grande e inédita ação de vendas do comércio do centro de Campos. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer. São R$1.000 em vales compra todos os dias. Centro a Mil, até 6 de setembro. Regulamento no site centroamil.com.br. Apoio Cicobi Fluminense, Ver TV e Record TV. Uma campanha Sindi Varejo, Carjopa, ASIC e CDL Campos. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, a presença do Dr. José Roberto Crespo e Arnaldo Neto. A pergunta do Arnaldo eu acho interessantíssima, né? Porque... Na verdade, do César, né? Do nosso ouvinte. A pergunta que você trouxe, isso. Pergunta do César, muita gente fala isso, doutor, que mudou um pouco aquele conceito dos médicos antigos, de família, que quando podia pagava, quando não podia não pagava, mas também não tinha esse negócio de SUS, essa exploração de consulta a R$2, e tinha também aquele médico que a gente ainda vê em filmes de época, cuidava de uma pessoa, depois a família dava um porquinho para o médico fazer pro final do ano, né? Que é uma coisa lúdica, né? Uma coisa lúdica, mas que infelizmente nós estamos em 2019, quer dizer, as pessoas precisam pagar suas contas. Com certeza. Não é verdade? Não, na verdade, a gente, eu vejo o seguinte, a medicina mudou realmente, né? Essa visão, vamos dizer assim, romântica, do médico, que o médico tinha condição de fazer esse tipo de coisa. Hoje não, o médico é um assalariado hoje comum, entendeu? Ele precisa do seu emprego, e para ter a sua condição de pagar suas contas, de ter sua família e tudo mais. Antes você tinha
condições de ter um consultório forte, não existia plano de saúde, né? Eu sou da época em que o sonho de qualquer profissional da minha geração era ter um emprego num sistema público, de preferência no Ministério da Saúde, que era o antigo INAMPS, né, que era o top de você ter essa possibilidade, e você trabalhar meio expediente no serviço público, né, de 7 a 1 da tarde, meio-dia, almoçar no hospital e depois sair para o seu consultório. Eu via isso no Rio de Janeiro, os grandes profissionais do Rio de Janeiro, né, os professores que ensinou para a gente, né, fazendo esse tipo de coisa. Você ficava no hospital, ensinava o aluno, o residente, e você acompanhava aquele professor para onde ele ia, e depois ele ia embora, entrava no consultório dele e tal. Hoje isso acabou. O serviço público paga mal, né? Você tem que correr igual um maluco para vários empregos, e a medicina hoje é tecnológica. Você vê que agora está se discutindo no Conselho Federal de Medicina a consulta à distância, o diagnóstico à distância, quer dizer, criando cada vez mais essa distância mesmo da relação médico-paciente. Isso é inadmissível. Não dá para a gente aceitar que você faça uma consulta, um tratamento ou alguma coisa à distância. Você pode ver um raio-x, uma tomografia, o médico dá um parecer, o outro mostra para um. Mas o doente, você tem que conversar com ele, você tem que olhar no rosto dele, o que está sentindo, como é que é essa dor, onde que quando começou, entendeu? Você tem que examinar esse paciente. Isso foi isso que a gente aprendeu, deitar o doente. E eu sempre... O professor que falava com a gente, olha, vocês têm que entender o seguinte: o paciente chega na sua sala de consulta e você tem 10, 15 minutos para você definir uma receita para ele. Então, você tem que saber o que vai perguntar, direcionar e saber o que você vai fazer, examinar. Então, o doente deitou na cama, você pode chamar um colega, um segundo colega, um terceiro colega. Aí, não, isso aqui vamos internar. Não sei o que é, aí tem... Então, mas o doente que está no dia a dia, que você tem que chegar e definir, você tem que ter a visão para chegar, não, só vai tomar isso aqui que só vai melhorar. Só tem isso. E acabou. Eu ouvi uma vez que havia na Faculdade de Medicina, no curso de Medicina, uma disciplina, uma cadeira, e agora não consigo me lembrar o nome, é um nome longo. E isso me foi dito por um grande médico de São Paulo de artrose, reumatologista, que é o Renato Cobra. O Renato é um professorzão daqueles, né? E também da fase, como você fala, dos antigos, né? Que tem aquela criança que está enorme, que nem o pediatra, né? Tem um paciente meu, qual é a idade? 43 anos. Ele é meu paciente desde que era pequenininho. E ele falando sobre sintomatologia, um nome parecido com esse, onde você, na conversa, num exame de semiologia. Tátil... Semiologia. Pode ser que seja isso. E na conversa você vai identificando vai cruzando as informações. Você vai montando o diagnóstico na sua cabeça. Isso é um exercício. Os grandes profissionais, hoje a tecnologia está aí. Você está em dúvida, você pede uma ressonância, pede uma tomografia, você usa o meio diagnóstico para, às vezes, você definir. Muitas vezes você também fica na dúvida. Mas antigamente você usava um raio-x, um exame de sangue e o seu conhecimento teórico de leitura, e de você, não, isso aqui deve ser isso, é isso aqui. E aí é a semiologia clínica, né, médica, que você usa os sintomas e define o que seria isso. Não, isso aqui deve ser essa doença. Vamos pedir esses exames para a gente confrontar se é realmente isso, se tem diagnóstico por exames laboratoriais ou raio-x, uma coisa nesse sentido. É a medicina, né, de você estudar cada vez mais, ler cada vez mais, para você ter esse diagnóstico na mão. E esses estudos, esses cursos são caros também. Então, não podemos deixar de pensar isso. Né? Por isso que existe tanta necessidade de faturar
Porque o médico investe muito na profissão dele. Uma outra questão, Arnaldo, só para puxando esse gancho, você vê o seguinte, o médico hoje, ele precisa estudar cada vez mais, né? A medicina mudou, tecnologia e tudo, você precisa, na maioria das vezes, é você que investe em você mesmo. O serviço público, ele não te dá essa oportunidade, não te dá esse estímulo. Então, se você quer fazer um curso de especialização, de pós-graduação, de mestrado, é você que vai se dedicar. Não, eu vou perder parte da minha noite, do meu final de semana, ou do meu consultório, para eu estudar e melhorar meu nível. Né? O serviço público não chega, não, eu vou investir no senhor, o senhor vai ficar um ano estudando em São Paulo, no Paraná, ou vai para o exterior. Não é assim. Você tem que fazer com os seus próprios vamos dizer, recursos e com as suas próprias, abrindo mão do seu ganho para você crescer, vamos dizer assim. Eu vou voltar um pouquinho para a greve, para a gente finalizar, que a gente está indo para os 10 minutos finais. Não, a conversa a gente sempre estende, é uma coisa natural. É porque a gente está indo para os 10 minutos finais para a gente focar nessa questão agora a partir da greve. Doutor, quais são as principais pautas de reivindicação apresentadas pelo sindicato? Então, primeira pauta é melhoria nas condições de trabalho. Isso é primordial. Nós temos que rever ou fazer um mutirão na saúde, né, para que a gente consiga dar estrutura minimamente para se trabalhar. E aí não é só o médico, é o enfermeiro, é o assistente social, é o psicólogo. A estrutura dessas unidades, elas estão completamente sucateadas. Então, o município precisa, na nossa concepção, fazer um mutirão. Não, o que nós vamos consertar? É pintura, é troca de lâmpada, é banheiro entupido, é quebrado. Vamos fazer isso. Eu acho que não tem nada do outro mundo. E colocar nessas unidades a estrutura mínima de trabalho. Se esse aqui é um posto de 24 horas, ele precisa de laboratório, precisa de ter um raio-x, quem tem como consertar os raios-x que estão quebrados, né? E os ultrassons, os aparelhos que estão muito sucateados também, repor. As emergências, as duas emergências maiores, Ferreira Machado e HGG, precisa da estrutura dos medicamentos e das próteses, do que é a demanda para uma emergência, né? Você não tem condição de aceitar um paciente de um trauma, né, vascular, um acidentado, um tiro, uma coisa que faz uma lesão arterial, que é eminência de morte, sem uma prótese para você recolocar nesse paciente. Então, tem que ter essa condição. Aí eu queria, isso está dentro da nossa coisa, de essas estruturas ter autonomia para comprar. Né? Na verdade, isso aí a gente falou com os dois diretores, que a gente colocou na solicitação de pauta. Outra questão é voltar ao pagamento das gratificações que foram cortadas. Né? E a questão do ambulatório, que a gente precisa redefinir como seria o trabalho nessas unidades, né? Porque o município é extenso, então você tem ambulatórios ou postos de saúde em Serrinha, né? Em Ponta Grossa dos Fidalgos e Santo Eduardo. Então, como funciona isso? Como é que seria? A gente estava, como eu comecei a falar com você, a gente estava discutindo com a Hábito como seria essa montagem dessa situação. Já existe em Campos um acordo dos profissionais com a secretaria, com todos os ex-secretários, com todos os ex-prefeitos. Como seria? A gente faria um mutirão, um cinturão na cidade em que do centro até Goitacazes, Travessão e Ururaí é considerado centro da cidade. A partir dali interior, é roça, vamos dizer assim, vamos usar o termo campista, roça. Então, o que é isso? A gente, isso sempre existiu e é isso que a gente está tentando colocar, e a Hábitos tem ciência disso, para a gestão. Dentro da cidade, 3 turnos de atendimento para o profissional. Saiu da cidade, foi para o interior, para os postos longe, 2 turnos.
O cara vai lá duas vezes e atende. O que que como é que seria isso? Seria produtividade, tipo assim, o que se manda o Ministério da Saúde, o Conselho de Medicina, você fazer por cada turno de 4 horas, 12 a 16 consultas. Então, 16 consultas, vamos botar, por semana, que seriam uns 5 vezes, que são 5 dias, 5 vezes, dá 60 consultas por semana. E aí o cara iria três vezes, faria 20 consultas, continuaria fazendo as 60 consultas que manda a lei, né? E faria os 3 turnos, em vez de ele iria 3 turnos na cidade. E no interior ele faria 30 consultas, 2 vezes, faria as 60 consultas. Acabou, eu acho que toda a população vai ser assistida, o profissional vai ter a oportunidade de trabalhar em outro lugar, em outro emprego, outra situação, contemplaria a todos e a população não ficaria sem assistência, porque, na verdade, você iria absorver a demanda e acho que resolveria o problema. Deixa eu fazer uma outra pergunta com relação às reivindicações. Isso é do ambulatório. Ambulatório, sim, compreendi. Agora, essa questão do ponto biométrico entrou na pauta de reivindicação de vocês? De que forma entraria? Então, por isso que a gente está falando da questão do ambulatório. Sim. Aí, ao invés de você bater ponto todo dia, você bateria 3 vezes, né, no seu turno, no seu acordo com o município. Em relação à urgência, a gente não tem problema, você vai bater. O município agora colocou uma outra resolução. Antes você fez uma resolução esdrúxula de 6 em 6 horas. Isso não existe. Não existe. Aí veio agora, manteve uma outra resolução em que você, no meio da madrugada, você tem que bater de novo. Eu acho que o que manda a lei? Entrada e saída. Você entra às 7 da manhã, sai às 7 da manhã do outro dia. Bate a entrada e bate a saída. Acabou. Você, em cada posto, em cada hospital, você tem um administrador 24 horas, você tem o diretor clínico, você tem todos os gestores, tem os seus coordenadores, tem o chefe de equipe. Então, se o colega saiu e foi embora, caneta ele, chama ele aqui, ó. Você subiu do plantão e vou descontar seu ponto, entendeu? Cabe ao gestor, à organização, punir as pessoas ou chamar atenção. Eu acho que e o município, ou melhor, a estrutura, ela vai tomar conta do seu profissional. Cada um é responsável pelos seus atos, entendeu? Então, nós não temos problema com relação ao ponto biométrico, né, nesse sentido. Eu só acho que não dá para você chegar no meio da madrugada e o senhor tem que passar lá no relógio e bater de novo o dedo. Eu acho que o que a gente sabe é que esse tipo de estrutura é feito para os vigilantes, que tem que ter horário para bater na guarita tal, entendeu? E não é para o profissional que trabalha direto assim. É entrada e saída, é isso que nós defendemos. Eu entrei nesse assunto porque há uma discussão muito forte de vários setores, inclusive a gente estava conversando aqui no começo que o CREMERGE está atuando em cima de uma denúncia sobre isso, de algumas pessoas fazendo ligação do ponto biométrico com a atual greve, porque o senhor mesmo citou aqui no início que esse problema de estrutura não é um problema novo, é um problema que se arrasta, que a gente pode ir aí há décadas falando sobre isso. Questão de insumos e remédios é outro problema que se arrasta há décadas, né? Não pode nem falar de 1, 2 governos, é um problema de vários governos, né? Não é um problema de agora. E as novidades seriam a questão da gratificação, que foi cortada agora, e essa exigência do cumprimento do ponto biométrico. Seria a greve, você bem direta a pergunta e o senhor fica à vontade para a resposta. Seria a greve uma retaliação por esses 2 pontos, tanto o corte na gratificação, que a gente não sabe quando vai voltar, porque não sabe quando vai melhorar a arrecadação, e também a aplicação do ponto biométrico exigindo o cumprimento do horário dos médicos? Não, olha só, o que a gente tem que dizer. O ponto, para nós, não é problema. Eu acho que só que nós não queremos esse tipo de constrangimento, de pegar meia-noite, 1 hora da manhã, você tem que ir lá no relógio e bater. Eu acho que você tem que bater entrada e saída. Doutor,
a discussão não seria mudar a carga horária do médico? Não é uma coisa desumana essa carga horária de médico, de plantão de 24 horas, 12 horas, ao invés de... Porque, particularmente, eu não vejo constrangimento em pedir para cumprir o horário. Eu acho que o horário ele é desumano. Agora, pedir para cumprir... Não tem essa questão. O médico, na verdade, ele desde que a gente que nasceu a profissão, a emergência, tem o plantão 24 horas. Existe em algumas cidades o plantão quebrado, 12, 6 e 6. Uhum. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, em alguns hospitais, você trabalha nesse regime. Campos sempre foi 24 horas de plantão. E você trabalha nesse regime há décadas, desde que o município se estruturou. Isso é uma discussão que o Ministério do Trabalho, né, porque ele não regula o servidor, né, público, mas eles sempre estão questionando essa questão, porque você só pode ter 8 horas de trabalho. Mas o médico, ou melhor, o servidor da saúde, não é um médico, ele tem esse regime de trabalho. Você pode dividir 12, né? Não sei. Isso vai gerar uma dificuldade, porque, como eu falei, muitos profissionais trabalham em Campos e trabalham em outro município. Então, como é que seria isso? Você vai picar a vida dele? Então, hoje se criou uma linha em que talvez seja muito difícil voltar a ser quebrado esse regime. Então, eu não acho complicado. Uhum. Agora, voltando à questão de retaliação. Então, o que acontece? Você, só para ter uma coisa, como é que surgiu essa gratificação? A gratificação surgiu no momento em que os profissionais que estavam na emergência, os mais experientes, os mais antigos, começaram a sair da emergência. Por quê? O salário era muito pequeno, eles estavam no front da demanda, né, do tiro, da facada, do trauma, e com um nível de estresse lá em cima e ganhando um salário baixo. E aí eu posso dizer de cadeira que eu fiz parte desse grupo para pedir ao prefeito Arnaldo Viana, na época, para dar uma gratificação para a emergência, né? Porque tem que se diferenciar o profissional que está no ambulatório, que você tem mais tranquilidade para atender, do que o cara que está lá, a porta aberta 24 horas, esperando qualquer coisa que apareça. Então, o nível de estresse desse cidadão é muito alto, e para você formar um profissional nesse tipo de estrutura, você leva 10 anos. Né, para você. E o cara depois você sai de lá com o cara com doença coronária, hipertenso, diabético, o estresse é alto nível. Então, eu fui uma dessas pessoas que brigou para ter a gratificação, que era para incorporar, ter um aumento salarial e não gratificação. Mas hoje é a gratificação. E aí até hoje isso se mantém. Né? E aí virou lei e tudo mais. Agora, você retira na véspera hoje que está incorporado ao salário, porque o salário de Campos é o menor da região. Então, isso está incorporado no dia a dia do servidor. Ele conta com aquele dinheiro, e não é nada exorbitante. Você ganha, vamos dizer, hoje um plantonista de Campos é R$8.000. Entendeu? Isso, estou abrindo o coração aqui para vocês, é esse o valor. É 4 mil de salário, 4 mil de gratificação. Então, não tem como você ficar sem esse recurso hoje. Né? Então, isso explodiu realmente. Mas o que mais está incomodando é a dificuldade de se trabalhar nessa linha de frente. Vocês têm, a imprensa está aí filmando e montando. É inadmissível trabalhar nesse regime hoje, nessa estrutura. Campos precisa realmente repensar, mas de uma forma urgente. E aí, o que eu falo? Há que se ter uma união entre a gestão pública, né, o poder público, o judiciário também precisa entender que é impossível trabalhar assim. Não adianta você exigir do médico. Trabalho do médico, eu falo, profissionais da saúde.
né? A gente fala do médico, mas é toda a estrutura. Exigir que você trabalhe aquilo é sub-humano, não dá para você. E outra é o profissional. Todos nós temos interesse, como eu falei no início. Eu quero que a minha cidade cresça, eu quero que a minha cidade melhore, eu quero que a minha cidade seja exemplo. Então, para isso, tem que ter uma união de forças para que isso melhore, né? Poder público, judiciário, né? E os profissionais. E também a Câmara Municipal. Por quê? Porque às vezes tem o posto que tem o interesse político em que aquele posto funcione, que às vezes não tem necessidade, ou não é um posto tão importante, que você tem um outro próximo a 1.000 metros, ou 2.000 metros, e que não tem como, nem necessidade de ter aquela unidade. Então, tem que haver esse consenso, esse pensamento de grandeza, para que a gente possa transformar essa situação que está se vivendo hoje numa mudança radical no sistema de saúde da cidade. A gente já está caminhando para o final. Como que está o diálogo com o Dr. Ábido, secretário de Saúde? É um diálogo franco, tem avançado em algumas pautas? Como que está a situação? Então, o diálogo é aberto, eu não tenho nenhum problema com relação à estrutura da gestão de saúde, nem com o prefeito. A gente tem uma relação ótima, sempre teve, e a gente está aberto para conversar. A gente está querendo que isso avance, estamos prontos para crescer no trabalho, no encontro de uma solução o mais rápido possível. Nós somos, na verdade, a voz dessas pessoas, desses profissionais. Como eu falei, a greve é dos médicos, mas a enfermagem, a fisioterapia, o psicólogo, o assistente social, a nutricionista, todos estão sofrendo. E mais do que essas pessoas, é a população que nos procura. Essa é a grande angústia, você vê muitas vezes você não poder fazer. Você não consegue internar o paciente, não só precisa internar. Aí você vai para a demanda judicial, entendeu? Aí o município gasta cada vez mais, porque aí o cara exige uma internação, o município tem que pagar uma cirurgia, e aí o custo só vai aumentando, e isso gera dificuldades, né, na estrutura econômica que está vivendo o município hoje. Bom, então são 8h09. Nós agradecemos aqui do Folha no Ar ao Dr. José Roberto Crespo pela presença, pelos esclarecimentos. As portas estão abertas, evidentemente. Qualquer necessidade, qualquer interesse em divulgar, nós estamos abertos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês, Arnaldo, Marco Antônio, a oportunidade. A gente está aberto de todas as formas, somos campistas, estamos trabalhando para que o município cresça, melhore, e é esse o nosso objetivo. Não temos nenhum outro objetivo a não ser que seja uma saúde digna para todos e que o serviço público seja exemplo. É isso que a gente sempre lutou, foi isso que a gente sempre aprendeu. A gente aprendeu no serviço público. 99% dos médicos brasileiros aprendem no serviço público e a partir dali é que ele vai para a iniciativa privada, para o seu consultório, mas ele aprende no serviço público. Isso é a realidade. Não é o serviço privado que ensina, é o serviço público que ensina, e ele é trazido para o privado por interesses dele, mas de qualquer maneira é o serviço público que é a mãe do sistema. E a gente sempre lutou por um serviço público de qualidade e como o nosso município é pobre, né, um município rico, mas uma população pobre, né, a gente quer que o serviço público seja realmente o serviço público que ofereça para o nosso município o melhor. Muito obrigado. Então vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. O Igor Siqueira já pode vir para cá também, que a gente vai bater um papo com ele. Daqui a pouquinho voltamos com Folha no Ar, primeira edição. A empresa especializada em medicina e segurança do trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do E-Social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015.
2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Grandes ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, R$ 139,00. Via Plus 1000, R$ 39,90. Bomba autoaspirante meio cavalo, R$ 299,90. Motosserra Steel, R$ 709,00. Aparador de grama 1000 watts, R$ 214,90. Aproveite a grande queima de estoque de betoneiras. Terra Mar Fórum, 2723-1674. E Terra Mar Turf, 3025-2535 e 99935-5888, com estacionamento próprio. Ei, psiu. Você conhece a Copa Táxi? São 16 anos transportando você e sua família. Todos os motoristas cadastrados com nada consta. A frota Copa Táxi foi toda renovada com carros acima de 2014 e revisados mensalmente. Nas corridas do aplicativo Copa Táxi você ganha 15% de desconto. Baixe o aplicativo Copa Táxi ou ligue 99804-4555. Copa Táxi, ligou, chegou. 16 anos transportando com carinho e segurança. Copa Táxi. Copa Táxi. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. Doces no Lasco, uma delícia para você degustar ou presentear. Chuvisco, goiabada, melado e uma infinidade de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê Doces no Lasco. Aproveite a promoção de goiabada no Lasco. Pague 2 e leve 3. Doces no Lasco, loja da fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. Estamos de volta com Folha no Ar. Primeira edição, são 8 horas e 14 minutos. E agora vamos bater um papo com um colega. É sempre bom conversar, receber um jornalista jovem como o Igor Siqueira. No momento, Igor, dedicado ao esporte, é isso? Ou não? Ou de uma maneira geral? Vamos lá. Primeiramente, bom dia, meus amigos aqui da Folha, da Rádio Folha, Arnaldo, Marco Antônio. Muito bom voltar a uma casa, uma escola que foi pra gente aqui. Subir essas escadas da rádio que me remeteu lembranças aqui de 10 anos atrás. Que tempos de Rádio Continental. É verdade. Aquela corrida pós-treino de Goitacás, de americano, de vir aqui contar como tinha sido o dia a dia dos clubes. E também atravessar a rua e já estar aqui na redação da Folha. É muito bom voltar a um lugar onde a gente tem muitas lembranças legais. Hoje, sim, dedicado ao esporte, trabalhando no Jornal Globo, no Jornal Extra lá no Rio. E acompanhando, né, o noticiário esportivo, voltado não necessariamente para os clubes, mas para a política do esporte, né, para as entidades de administração. CBF, Seleção Brasileira, eventualmente também quando tem alguma competição, alguma partida. E alguma agenda que a gente consiga acompanhar também, sem esquecer, claro, da nossa Série B1 aqui do Campeonato Carioca, dos times de Goitacás, americano. Lógico. Acompanhando também, não pode deixar no passado, assim, enterrar as nossas origens aqui, por isso que é sempre bom voltar. Pois é. Arnaldo. Já que você começou falando das origens, vamos nós também aqui. Né? Você começou no jornalismo esportivo campista. Hoje, como que você está acompanhando isso? Falou que está acompanhando a Série B1, esse regulamento que eu chamo de esdrúxulo da FERJ, com esse grupo X. Como você está acompanhando a movimentação dos times campistas que chegam à Série A, mas às vezes nem chegam à Série A de fato? Pois é, cara. A FERJ tem uma briga lá, assim, entre aspas, né, até de nomenclatura. Vai chamar de quê? É seletiva? É primeira divisão? É Série A? Subiu, não subiu? Porque fica numa situação até complicada para o torcedor, que quando um clube, como foi o caso dos dois grandes aqui de Campos, né, alcança essa vaga no grupo, né, intermediário ali daquele grupo que vai jogar em janeiro, né, consegue a classificação, sobe da Série B1 para a primeira divisão, fica naquela expectativa, né, poxa, voltamos para a elite, vamos jogar com os grandes, mas aí a FERJ, para uma questão de calendário, né, ela incluiu, né, no regulamento
esse microcampeonato que fica ali naquele limbo ali, né? É, a pessoa não limbo. foi pro céu, mas também não tá no inferno. Então fica ali naquele limbo, jogando no começo do ano, ainda não são os jogos que o torcedor espera contra os grandes, né? Você fica numa situação ali de subiu, mas não subiu, e aí o clube acaba jogando a primeira divisão e a Série B no mesmo ano, se não consegue alçar e alcançar o top 12, né, do estado. Interessante. E aí fica nessa situação que mas não é, né? Então é um questionamento que a gente faz, a FERJ, assim, de formato, de nome, porque eles tratam como primeira divisão, mas de fato, assim, na essência, não chega a ser, porque ninguém joga com os grandes, o cara não está segurado a presença nos jogos contra os grandes. Uma coisa engraçada, Igor, que eu vejo na FERJ, né? Cria-se eu acho que deve ser uma reunião, deve ser assim, né? A gente, jornalista, fica imaginando como é que é lá dentro. Né? Como é que é, né? Fica aquela reunião, olha, criamos aqui o regulamento. Todo mundo vai complicar um pouquinho mais. Peraí, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Então não serve, rasga. Vamos fazer outro. Porque não pode entender, não é possível. Entendeu? Eu fui aluno, eu fui aluno de educação física de um senhor chamado Eduardo Viana. O Caixa d'Água. Foi meu professor de educação física. Apesar de gordinho, ele corria muito, era forte, ele tinha uma flexibilidade danada e tal. Todo mundo lá no Rio sabia que ele era vascaíno. Mas o futebol do interior do Rio de Janeiro e o campeonato carioca até alguns 15, 20 anos atrás era para os clubes do Rio e o Campeonato Paulista para os clubes de São Paulo, que ainda é um pouco, era o grande orgulho. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Um Fla-Flu, você decidiu um Fla-Flu, um Fluminense Vasco, Botafogo, Flamengo. Eu ia estádio para ver Flamengo e Botafogo, não sou nenhum nem outro, mas ia ver porque era bom, era um espetáculo e você tinha segurança. Eu não ficava na torcida nem do Flamengo nem do Botafogo, eu não sou doido, ou do Vasco, eu ficava no meio e eu desfrutava do espetáculo. Você via Zico de um lado, do outro Mendonça, que até faleceu recentemente, craques espetaculares jogando no Maracanã, era muito bom. E isso está indo embora, entendeu? E a politicagem tomando conta do buraco que fica. Ninguém tenta resolver a forma. Sobre a questão de regulamento, né, eles realizam as reuniões arbitrais lá com uma certa periodicidade. Cada ano é uma discussão assim, para pensar no regulamento bienalmente, né, de acordo com o Estatuto do Torcedor. Ou seja, a cada 2 anos você tem uma fórmula já pré-estabelecida que, em casos especiais e exceções, como foi, por exemplo, no ano de 2014 da Copa do Mundo, você tem uma brecha da lei para poder mudar. Mas o fato é que os dirigentes chegam lá já meio que um cenário desenhado, porque eles acordam antes, né? Reúnem, sentam para ver, mas claro que o arbitral é o foro oficial para a pessoa, para o clube lá fazer suas ponderações e suas colocações. E raramente você vê uma votação que não seja unânime. Só que, ao final das contas, quando vai se ver a fórmula na prática, e aí começam a surgir os questionamentos. Só que aí já é tarde demais. E quando a situação própria para isso é o arbitral, e não se faz essa ponderação no arbitral, e aí depois fica tarde demais para consertar, remendar, e aí o torcedor, os próprios clubes têm que conviver com fórmulas que não são adequadas. Mas é uma equação, essa questão do Carioca, que precisa ser muito discutida dentro do próprio futebol brasileiro como um todo, né? Porque qual é o papel hoje, você está falando da importância do Campeonato Carioca? A importância dos estaduais. Para os clubes grandes é uma coisa, para os clubes pequenos é uma coisa completamente diferente, né? Porque os grandes hoje eles pensam em internacionalizar a marca, eles querem ganhar Libertadores, eles querem ir bem no Brasileiro, Copa do Brasil, que paga muito bem. Então o Carioca, óbvio que o Carioca ainda traz um recurso adequado e importante, principalmente para clubes como Botafogo, Fluminense, que estão em situação muito complicada. O Vasco também não pode esquecer. Financeira. Então qualquer receita que entra, seja receita de direito de TV, receita de bilheteria, é muito bem-vindo. Então o Carioca tem essa importância no início do nosso calendário. Só que em termos de relevância de títulos, se você colocar como brasileiro e a própria Libertadores e Copa do Brasil, claro que não dá para chegar perto. Então precisa colocar na balança. Como que eu quero um campeonato que vai ocupar determinada faixa do meu calendário, mas eu não posso abandoná-lo por completo, porque ele revela jogadores, ele traz alguma receita, mas ao mesmo tempo não é aquele suprassumo, não é o prato principal, né? Então, essa equação dentro do calendário é que os clubes precisam fazer, junto com a CBF, claro,
E para os próximos anos, a proposta da CBF é que os campeonatos estaduais eles sejam quase que padronizados, dentro de cada um com suas peculiaridades de estado, né? São Paulo, Rio, Minas, alguns maiores, para que não ultrapassem 16 datas, que é uma redução, mas sem matar, sem assassinar o campeonato numa competição que, principalmente para os clubes do interior, como é aqui de Campos, né? O Americano e o Goitacazes principalmente, e o Campos, o Roxinho, é muito importante porque é a chance de visibilidade, é a chance maior de arrecadação. Então, há essa questão de interesses envolvida, que aí os dirigentes vão ter que resolver se sentar para conversar, para entender o melhor, o que é melhor para todo mundo, não só pensando nos grandes, mas também sem esquecer os pequenos. Eu tenho uma pergunta para você, de jornalista para jornalista. E eu acho que deve passar na cabeça do Arnaldo também, porque todo jornalista pensa assim, nesse sentido. Se você é um assessor de imprensa de um clube, não vou entrar por aí não. Vamos voltar um pouquinho atrás, em que o jornalista esportivo, isso aconteceu comigo, aconteceu com vários da minha geração, de geração até mais nova do que eu. Nós dávamos furos de reportagem jornalísticas, porque nós tínhamos contatos, né? Eu tinha contato dentro do Fluminense, eu tinha amigos dentro do Fluminense. Um repórter, Cícero, da ESPN. Cícero Melo. Até hoje, nosso colega. Grande amigo meu. Eu trabalhei 17 anos na ESPN, e pouco lá fora, 10 anos lá fora, 7 anos aqui, mas o Cícero já era meu amigo antes. O Cícero ligava antigamente para o vice-presidente de futebol, e o cara dava uma notícia, né? E essa notícia era passada. Vi coisas, por exemplo, eu testemunhei coisas, por exemplo, em 1969, na decisão do Campeonato Carioca. Na verdade, não foi decisão, foi o penúltimo jogo do campeonato, em que havia uma pendência de uma liminar do Fluminense, que escalou o Flávio contra o América, e só com uma liminar, ele só ganhou a causa 6 meses depois. Então ficou uma briga depois de 6 meses, se era o Flamengo ou se era o Fluminense, aquele famoso jogo da liminar. Mas o Fluminense ganhou do Flamengo 3-2, e foi o famoso jogo de um goleiro maravilhoso argentino, Rogério Domingues, e que foi expulso pelo Armando Marques. E na véspera do jogo, no sábado, um tio meu morava na Urca, e eu passeando com ele na Cigarro, com o cachorro, veio o presidente do Fluminense, Francisco Laporte, na época. E o meu tio flamenguista doente falou, amanhã não vai ter Fluminense não, Fluminense e Flamengo vai ganhar. E o Francisco Laporte olhou para o meu tio e falou assim, que ganhar nada, goleiro do Flamengo domingo já está no bolso. Falou isso na minha frente, na frente do... Eu não era jornalista, se eu fosse, na época. Com furo aí. Com furo. E não deu outra. Ele provocou a própria expulsão no jogo de domingo. Ele provocou a própria expulsão. O Flamengo teve que tirar o ponto esquerdo, botar um goleiro. É aquela história toda que você sabe que isso, jogar com 10 em 2 times de alto nível, complica. Mas hoje a gente não tem mais isso. É tudo muito pasteurizado. Só pode falar o que o clube manda. O jornalista não é permitido ao jornalista ele correr atrás de uma informação, até consegue, né? Mas tem que manter a fonte escondida, porque isso e aquilo. E parece que o assessor de imprensa vira inimigo do jornalista. Que é uma coisa horrível isso. A gente enxerga, assim, a gente brinca, né, nas redações que os caras estão do outro lado do balcão, né? Porque de fato é isso, né? A gente precisa negociar entre as duas partes, os dois lados aí, os interesses, né? Mas a questão de fonte existe e sempre vai existir. Sempre vai existir, ainda bem pra gente que a gente tem que dar os nossos pulos aí para conseguir a informação, porque se a gente for acreditar... não no sentido de achar que o outro lado está mentindo, mas de comprar o discurso sempre o oficial, triste. A maioria dos casos aí de questões importantes precisam ser descobertas e ser divulgadas por interesse público, não por interesse do jornalista necessariamente por si só, mas por interesse público, seja do torcedor, seja do contribuinte, seja do cidadão como um todo, as coisas poderiam ficar muito ocultas, porque aí quem está do lado
da instituição teria o controle do discurso e falaria só o que quer. O que quer e ficaria como verdade. E aí esse é o nosso papel, né? De investigar, de ir a fundo e cada um na sua esfera, seja na política, na economia e nós no esporte. O esporte não é só o campo bola. E tem muitas questões que envolvem o esporte. Questões políticas, questões jurídicas, questões econômicas. Então, nisso tudo, que no meu caso o repórter esportivo, né, a gente abrange também. Não é só falar se a bola entrou, bateu na trave ou o time jogou bem ou mal. A gente precisa ter um leque aí de conhecimento, de informação e de entrada em determinados setores para também trazer a informação por completo. E aí, quando você fala de que as coisas estão muito, talvez, maquiadas, assim, é porque eu vejo como um fruto da iniciativa de profissionalização do esporte. Hoje está todo mundo preocupado com imagem, hoje está todo mundo preocupado em mostrar o patrocinador. E essa forma de assessoria de imprensa, essa forma de montagem, assim, de montar um palco ali para o cara falar, é um reflexo dessa necessidade de mostrar o patrocinador, o cara que está bancando e tal. Claro, como, isso aí como prejuízo para o compreensível. nosso lado. Também você fica um canal... O esporte americano ensinou isso a todo mundo. Você fica um canal restrito ali, acesso ao jogador, acesso a dirigente, e aí a gente tem que, no dia a dia, vai dar os nossos pulos aí para ir atrás da informação e noticiar o que é preciso, o que é necessário. Normalmente quem fala na coletiva já está mais do que instruído ao que falar, né? Não sabe, a gente... Hoje existe media training, o cara está muito treinado para falar aquilo que não vai fugir do protocolo. São raros os casos. E isso. Você quer ver fugir do protocolo é sabotar de vez em quando. Pra gente é ótimo. No final dos anos 90, 98, 99, a ESPN americana criou uma série. Olha só que coisa, hein? Uma série televisiva, como se fosse um. Ai, meu Deus do céu, não é um sitcom, não, porque sitcom é de comédia, tem a risadinha, não. É uma série. Não, documentário não, era uma história em 10 capítulos, uma história, né? Como a Netflix faz hoje, com Narcos e tal, que criou chamado The Players, que era uma série totalmente ficcional, não tinha baseado em nenhum caso real, verdadeiramente, da NFL, a National Football League. Futebol americano. Né? Futebol americano. Que tem as duas, né, dentro dela. E ali mostrava o caráter de alguns jogadores, que uns eram agressivos em casa, batiam. Rapaz, a NFL se voltou contra a ESPN de tal forma, ameaçou tirar os direitos de transmissão da ABC por causa de uma série ficcional. Agora você vê a ditadura dessas ligas fortíssimas. Eles têm o controle do conteúdo, né? Do conteúdo. Podem querer fazer o que quiserem. E embora aquilo fosse totalmente ficcional. Então ninguém pode fazer nada, não pode mostrar que um jogador de futebol americano é assassino ou alguma coisa assim. Teve casos, você vai criar o estereótipo, né? Porque isso vai contra o entender da liga, imagino eu, contra a imagem que eles querem passar. Mas na vida real acontece muito. Né? Teve um com 23 anos que matou a namorada que estava grávida. Acabou a carreira dele. Tem um suspenso lá por uma confusão na NFL. Exatamente. Você vê como são as coisas, né? Como as ligas elas se unem, criam um corporativismo muito forte. E eu acho que o grande inimigo dos clubes, na visão deles, é o jornalista, quando não devia ser, né? E cabe a gente também cumprir o nosso papel de sempre noticiar com muita retidão ética ali, muita ética, para não dar motivo para que nosso trabalho seja questionado. E aí, voltando a repetir, né, não necessariamente só no esporte, né, isso em todas as esferas do jornalismo, porque a credibilidade a gente não conquista do dia para a noite. Então é um trabalho, um processo longo para que as instituições não sejam descredibilizadas, e no nosso caso é a própria imprensa, né? Quando a gente perde o nosso... talvez haja interesse de alguns poderosos, assim, de que a gente não tenha nenhuma credibilidade para que eles controlem o discurso, voltando a falar. Mas o nosso papel é agir com o máximo de retidão, de ética possível, buscando a precisão sempre, para que nós mesmos, jornalistas, não percamos a nossa credibilidade e nosso trabalho não seja levado em conta para quem é devido. É verdade. Igor, hoje você está no Globo, se não o maior, um dos maiores jornais do país, mas essa trajetória, eu queria que você falasse um pouquinho. Você não passou só pelo Globo, você passou por outros
jornais esportivos de grande relevância. Como que foi até chegar ao status profissional que você está hoje? Como eu falei, né, no começo, né, o pontapé inicial foi aqui, nesses prédios aqui, né, próximos ao centro, aqui Rua na dos Andrades Folha, e Carlos Lacerda. Carlos de Lacerda, esses endereços conhecidos. E comecei trabalhando aqui, acho que é 2008, né, se eu não me engano, foi isso mesmo, 2008. E aí fui avançando aqui no próprio esporte, depois eu passei aqui numa repaginação que o site da Folha teve, e eu fui nos editores da época, trabalhando muito mais intensamente com o Cristiano e também com a Luísio nesse processo de desenvolvimento do site. Era um momento em que a internet estava ganhando cada vez uma relevância assim, muito grande, site na cidade crescendo, e a Folha não podia ficar atrás nesse processo todo. E aí eu dei um passo de ir para o Rio para buscar um horizonte diferente profissionalmente. Aí eu comecei a trabalhar no Lance. Eu fiquei no Lance Jornal Esportivo 7 anos, né? E aí cobrindo futebol nacional, e também foi lá que eu comecei a cobrir questão de seleção brasileira e os bastidores do futebol, do esporte como um todo, né? Com dirigentes, autoridades e essa parte mais política da bola. E aí do Lance foi que eu tô há 1 ano e meio, um pouquinho mais, já no Jornal Globo e no Jornal Extra, que fazem parte da Editora Globo, que também tem a revista Época. Então, eventualmente vai sair uma matéria, sai matérias minhas na revista Época também, mas majoritariamente o trabalho é para o Globo e para o Extra. Então esse cotidiano de acompanhar a bola e o esporte é mais nesses 2 veículos aí. A gente sempre deixa claro que fazer jornalismo esportivo não é só cobrir o jogo, né? A gente falou isso aqui agora, recentemente, mas eu comecei em esporte na Folha também. Quando eu cheguei na Folha em 14, fui para esporte para cobrir a Copa. Depois peguei a eleição, e aí da eleição, quando eu entrei pra política... Não, eu já era repórter de política. Eu vim para cobrir um buraco na época. A pessoa que ia cobrir a Copa teve que ir embora para um compromisso em Minas. Aí eu vim fui chamado para cobrir a época. Eu peguei a tua chegada no Folha, esporte, porque coincidiu com o falecimento de Lulu Beda, grande homem do basquete de Campos, da história. E eu consegui um depoimento que você gostou muito e usou de José Roberto Fux, o Zé Boquinha, o famoso Zé Boquinha, meu amigo, e que você deu um destaque. O Zé Boquinha trabalhou com Lulu Beda aqui numa fase muito boa do basquete aqui em Campos. Eu queria que depois, se você puder jogar com o Igor aqui um pouco dessa história do basquete, do esporte de Campos, que de repente perde oportunidades assim inacreditáveis. Verdade. Isso tirando Ferge. Sim, futebol à parte, né? Futebol à parte. Então, mas assim, sabe, quando eu cheguei em 2014, peguei para cobrir Copa, 18 cobri Copa também, muito menos, que eu já estava como editor geral, então peguei acho que 2 ou 3 jogos só. Mas é a cereja do bolo. Assim, para quem gosta de futebol, cobrir Copa do Mundo é a cereja do bolo. E você teve a experiência de cobrir 2 Copas e as 2 acompanhando bem de perto. Como que foi isso? Sem dúvida, a gente fica brincando, né? O que é melhor, Copa do Mundo ou Olimpíada, né? Para cobrir. Foram 2 eventos. Por isso que eu falei, futebol, né? Não de esporte, mas foram 2 geral. eventos magníficos que a gente teve aqui no nosso quintal, né? Entre aspas, que foi o Rio de Janeiro. O Brasil também, como um todo, recebendo esses 2 mega eventos. E, de fato, são experiências assim, que a gente vai lembrar pro resto da vida, né? Porque o supra-sumo é o ponto máximo pro jogador e pra gente também, com uma cobertura muito grande, principalmente nessa segunda Copa, que foi 2018, acompanhando a seleção brasileira do começo ao fim, né? Então, é uma experiência muito gratificante e muito interessante você observar como que se desenrola a preparação. E no Brasil teve uma característica diferente que a gente recebeu, né? Foi o anfitrião das seleções, então tinha uma curiosidade dos próprios jogadores, das delegações, dos torcedores que vinham. A seleção da Holanda que ia para a praia direto, a Itália que optou por ir para Mangaratiba, a Inglaterra usando lá as instalações do Exército na Urca, treinando lá também, grandes astros convivendo e passando pelos nossos estádios, os nossos gramados, é uma coisa muito interessante. 7-1 à parte, né? Que aí é um episódio totalmente fora da curva, que vai ficar marcado pro resto da vida. Ainda teve isso, né, nessa Copa de 2014, mas foi bom ver, assim, do ponto de vista esportivo, tanta gente boa aqui jogando tão de perto, Messi e outros grandes jogadores aqui. E aí a gente fica com as questões dos estádios, elefantes brancos aí para cuidar. Sim. Mas é um segundo problema aí pra gente, porque como administrar isso, já que foi investido montantes tão grandes de dinheiro público, inclusive. E aí a gente fica com essa questão para lidar dos elefantes brancos. Mas em termos de cobertura, e a Rússia foi especial,
não só por acompanhar a seleção, mas também pelo país que é a Rússia, né? Pela diversidade que é, pela cultura tão diferente que é, apesar de ter muitas coisas similares com o nosso país, né? E a gente o passaporte brasileiro é maravilhoso na Rússia, os caras adoram brasileiros. É um país muito engraçado, muito peculiar. E barato para o brasileiro. A passagem é cara, mas lá dentro é barato. Lá dentro é barato, Não é tão caro assim você fazer serviços e comer. Mas são experiências que ficam, né? Você conviver tanto tempo longe de casa assim, na Rússia durante o período foram 2 meses fora, acompanhando a preparação da seleção também em Londres. E aí a gente tem a possibilidade de ver um pouco mais o dia a dia dos jogadores, tal, bem de perto, e comissão técnica, e são lições que a gente aprende, como se virar, trabalhando em fuso horário diferente. Então, o fechamento sempre não perdoa e a gente precisa trabalhar, lidar com esses prazos aí, sem esquecer, claro, que a realidade hoje é de um noticiário que não vai esperar o jornal sair no dia seguinte, né? Sim. Então, é uma atenção constante da gente não perder nada e não ver os furos, como a gente citou antes, ir embora para outras pessoas. A gente sempre tem que ficar muito ligado. E ultimamente também a última cobertura mais recente foi a Copa América, e um exemplo do Neymar aí de um corte que aconteceu 2 horas da manhã no pós-jogo contra o Catar, ainda no amistoso em Brasília. É uma lição aí para quem está na área e para quem pode acompanhar, assim, imaginar o nosso trabalho, como é que é, de que a gente realmente não pode desligar. Então, Neymar cortado 2 da manhã, vai fazer o quê? Você tem que estar lá em cima e dar a notícia para que todo mundo fique sabendo. Uhum. Agora, você acompanhou 14, 18 seleção brasileira ou foi 18 específico? Em 2014 eu fiz a base no Rio, então todo mundo que passava pelo Rio eu fazia. A seleção não foi para lá, infelizmente, para o torcedor brasileiro, que se fosse seria na final. Então, em 2014 eu fiquei com as seleções que passaram pela capital, pelos jogos que estiveram lá, França, Itália, outros que eu já citei, e essa em 2018 foi intensamente e do começo ao fim com a seleção brasileira. Agora você pegou a Copa do Mundo, pegou a Copa América, já pegou 2 coberturas mais intensas junto à seleção brasileira. É possível sinalizar alguma evolução na seleção brasileira? Porque a gente quando estava conversando sobre futebol aqui, a gente estava lembrando de como o futebol brasileiro cai para o europeu nas últimas Copas, né? 2002, o título sobre a Alemanha é a última. De lá para cá, 2006, cai para a França nas quartas, 2010 cai para a Holanda, 14... já lembramos um 7-1, e veio agora em 18 a Bélgica. Então, sempre caindo para o futebol europeu nas fases eliminatórias. A que chegou mais longe, inclusive, foi o 7-1 com a Alemanha, quando chega a semifinal. Existe uma evolução? Essa preparação da seleção para 22, você já vê que está bem delineada? Essa questão de perder para o europeu tem a ver, eu acho que, com o enfrentamento que o conjunto, não os jogadores individualmente, até porque está todo mundo jogando lá, mas com o conjunto com o qual a seleção trabalha, com a bagagem que eles recebem ao longo da preparação. Pelo seguinte, está muito difícil jogar contra a seleção europeia. Assim, praticamente impossível por questão de calendário. A UEFA entende que a UEFA se basta para si mesma. Ou seja, não preciso jogar contra ninguém fora do continente europeu para que as minhas seleções estejam em um alto nível e tenham um bom desempenho e bons resultados nas competições que importam, como a Copa do Mundo, por exemplo. Certo ponto eles estão certos, mas quem perde são os sul-americanos, né? Porque os europeus, de fato, têm um futebol mais envolvido economicamente, tecnicamente estão crescendo e tal. Seleções de jogadores, astros, muito capacitados para isso, só que o futebol sul-americano acaba perdendo essa questão, essa entrada para poder jogar nas datas FIFA que existem no calendário internacional. Se a gente joga menos contra os europeus, a gente desacostuma a enfrentar sistemas utilizados pelos europeus, sistemas de jogo, questões de enfrentamento de coisas que só podem ser medidas quando se enfrenta de fato, não só na teoria, né? O Tite e a sua comissão técnica podem ser muito capacitados a identificar como é que joga a linha de 5, usando como exemplo, a linha de 5 da Inglaterra, a linha de 5 defensiva. Só que jogar contra os caras é completamente diferente. E ver isso na prática. Mas, e a gente fica preso aqui por questão de calendário, a Conmebol tá de mãos atadas nisso, porque a seleção vai ficar enfrentando, por exemplo, já na próxima amistoso, os próximos amistosos nos Estados Unidos, contra Colômbia e Peru. Então, acabamos de sair de uma Copa América, vamos jogar contra quem? Colômbia e Peru, mais adversários sul-americanos. Então, o desafio vai ser, para 2022, se que o Brasil quiser voltar a ser campeão do mundo, ser como... o desafio é como equacionar essa questão de calendário, de preparação do time, diante dessa dificuldade de não conseguir enfrentar os europeus. Eles também não querem jogar contra a gente, então acaba, assim... Quando não quer, 2 não brigam. Quando não quer, 2 não jogam. E aí tem uma coisa engraçada, Igor. Quando o Brasil, os grandes jogadores brasileiros jogavam no Brasil, né, e não é até tanto tempo atrás,
até tanto tempo atrás, os clubes brasileiros excursionavam. Sim. Todos os anos, às vezes 2, 3 vezes. Em 2 paradas, tinham 20 dias de parada, tinham 15 dias de excursão. Iam para o México, iam para a Europa, iam para a África, iam para... Bom, não importa. Um monte. E quando chegava na hora de uma partida contra uma Bélgica da vida, por exemplo, um ponta-direita do Flamengo, que era jogador da seleção, falou, deixa comigo que esse lateral eu conheço. Já joguei contra ele 3 vezes e dei 3 bailes nele. E resolvia. E hoje você pega uma seleção, 22 jogadores, 20 na Europa, ganhando muito mais que os jogadores no Brasil. Um salário absurdo, não querem se machucar, né? Aquela história, não vou dividir daquela forma que eu dividiria, né? Como um jogador, por exemplo, do Goitacás, vai dividir com um cara do americano. Dá o sangue ali. Dá o sangue. E chega na hora, o técnico, ele já joga na Europa, ele já conhece, ele conhece todo mundo. Você falou da linha de 5 da Inglaterra, o jogador brasileiro conhece, claro que conhece. Já joga Inclusive faz parte da linha de 5 do time inglês. Que inclusive faz parte. Inclusive é o faz caso parte. do Manchester City, por exemplo. Exatamente. Aí, mas o técnico, a instituição, não quero falar de um técnico, a instituição treinador no Brasil, no meu modo de ver, está uma vergonha. Porque eles não têm nem 2% do conhecimento e da experiência. E na hora que assume a seleção, parece que baixa um caboclo arrogância. Eles ficam todos iguais, com o mesmo discurso. Varia para saber que o discurso do... Eu tinha vontade, eu falei para a Luísa aqui que eu vou tentar trazer o meu grande amigo Paulo César Caju. Queria colunista do Globo, inclusive. Colunista, maravilhoso colunista, sensacional. Fala... Opiniões fora da caixinha lá. Tem sem medo de ser feliz lá. Sem medo de ser feliz. Porque ele morre da risada, ele chama o Tite de o psicólogo. Sabe? Então, o que acontece? Nada. Não dá o braço a torcer, não pode tirar o Neymar, não pode tirar o fulano, porque tem um empresário que faz pressão, que o diretor da CBF... Todo mundo sabe disso. Mas a gente, às vezes, não nos é permitido falar. Porque você vai acabar mexendo com questões éticas e aí, sem provas, às vezes a gente não pode dizer certas coisas online. Né? Exatamente. Uma coisa é o colunista, né? Levantar, ele tem a opinião dele. Agora, outra coisa é a gente noticiar como um texto, óbvio, sendo redundante, noticioso, uma matéria de fato que existe determinadas coisas na seleção ou que não existem. Por isso que o jornalista americano, quando faz uma denúncia, ele fala assim, my opinion. Pois é. Na minha opinião, pronto. Opinião nesse país ainda é livre, né? Graças a Deus aí que a gente tem liberdade para opinar, claro, sem quebrar preceitos éticos, né? Mas essa questão de como jogar, como montar o time, a questão dos técnicos que você estava falando, acho que o 7-1 que a gente citou, né, trouxe um alerta em relação a treinadores no Brasil, né? Que como a gente se viu totalmente preso ali numa cadeia tática de qualidade de jogo, que a gente não conseguia evoluir, então houve esse despertamento de que, olha, tem coisa errada aí. Porque antes, a minha impressão é que a gente sempre se achou muito autossuficiente. Somos o país de futebol, somos donos do todo o conhecimento, eles não precisam, estrangeiro aqui, que absurdo, estrangeiro no futebol brasileiro. E a gente olha hoje o Campeonato Brasileiro, o líder é o Santos, com um técnico argentino que é excelente, que é o Sampaoli. Que tem muito a nos ensinar e a gente tem muito a aprender com ele também, como uma escola de Guardiola da vida e outras escolas que tem muito a acrescentar, que são praticadas lá fora e que podem ser implementadas aqui. Corporativismo e essa questão do corporativismo é muito forte também, né? Então, como resolver essa questão é que, e eu acho que já tenho sentido isso, de um coração um pouco mais aberto também de torcedores, do próprio mercado, para que, de fato, a gente não pode se fechar em nós mesmos, cercar as nossas fronteiras de conhecimento do exterior, né? Para que a gente possa evoluir também, né? Porque acaba a gente ficando para trás, se fechando aqui e não adquire o conhecimento que está sendo praticado lá fora. Uhum. Pode ler no ar aí para você, mensagem de ouvinte. A mensagem do ouvinte aqui... Marcelo Sá. Ele perguntou aqui sobre as indicações da FIFA para a melhor do mundo. O que o Igor acha? Mané, Messi, Cristiano Ronaldo, acho que é o voto dele, né? Tava até comentando aqui, lá, né, na redação, lá com o pessoal,
quando saiu a lista, né, que para mim, na minha visão, a grande ausência foi o goleiro Alisson não estar entre os 10 pela temporada que fez, foi campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, fez uma temporada excelente. E, claro que você defender peixe de goleiro em lista de melhor do mundo é muito complicado, é mais difícil, né? Mas eu acho que foi uma ausência sentida ali, principalmente por quem entrou ali. Claro que os caras do Ajax, lá o Frank de Jong, o De Ligt, que é o zagueiro, fizeram uma grande temporada, o time se destacou muito, mas eu senti a ausência do Alisson nessa lista de top 10 da FIFA, né? Que a FIFA vai anunciar nos próximos meses aí quem vai ser o melhor da temporada que se encerrou no último verão europeu, né? No nosso inverno. Qual a sua aposta? E aí a minha aposta, eu acho que o Messi vai levar vai voltar a ganhar o troféu, pelo que outros jogadores não fizeram assim. Pela grife que o Messi tem, claro, que a grife é levada em conta, mas pela forma com a qual ele jogou na Liga Espanhola e durante a maior parte da campanha do Barcelona na Liga dos Campeões, que infelizmente para ele acabou de uma forma absurda e talvez até vexatória, tomando um 4-0 do Liverpool no jogo de volta de uma eliminatória que o Barcelona fez 3-0 no jogo de ida. Mas, independentemente disso, eu creio que o Messi, pela temporada que fez, eu acho que tem condições totais aí de receber a maioria dos votos. E pelo que o Cristiano também não fez na Juventus, né? Ficou devendo, em geral, nessa temporada que ele fez lá na Itália. E aí eu vejo um caminho mais sedimentado aí para que o Messi possa voltar a ser melhor do mundo, conquistando assim sexto troféu para ele, que aí igualaria a Marta, né? A nossa rainha. Você me rolou uma bola, só não, claro. Eu ia falar sobre isso agora. A gente falou sobre a Copa de 14, sobre a Copa de 18, e nós tivemos agora em 19 a Copa do Mundo feminino, né? O Brasil cai para a França foi nas oitavas de final. Mas não era nem esse ponto do fato do Brasil cair. Foi a primeira vez que foi transmitido pela TV. TV aberta, né? Pela TV aberta. Pela Globo, no caso, né? Porque a Band já tinha feito uma transmissão anterior. O Pan-Americano estava acontecendo, a Record está transmitindo, o povo nem se lembra do Pan-Americano. Questão de audiência aí. Justamente, é uma grande diferença. Sem desmerecer o trabalho dos nossos colegas. Mas sim. Mas é que é diferente no cenário nacional, não há dúvida. E eu gosto muito de frequentar bar. Eu estava num bar no dia que o Brasil estava jogando com a França e a torcida. E no final você acaba se envolvendo você também. Né? Eu comentei sobre isso aqui. Todo mundo torcendo. Mas essa desvalorização do futebol feminino no Brasil, você também vê que falta alguma coisa, falta valorizar, principalmente na base, o futebol feminino? Precisa se investir nisso? Sem dúvida. Nosso investimento, se vier hoje, já vai chegar atrasado, né? Pelo que tem acontecido nos outros países do mundo. A gente observa a evolução de seleções como a Itália, e que até pouco tempo era nada assim, no cenário internacional, embora a Itália no masculino seja uma potência que a gente sabe que é, mas o futebol feminino italiano não tinha nenhuma relevância mundialmente. E aí já chegou nessa Copa do Mundo muito bem estruturado, uma seleção estruturada que deu trabalho ao Brasil, foi mais longe que o Brasil, estava no mesmo grupo, né? Perdeu o jogo, mas conseguiu chegar adiante, né? E, de fato, é uma questão que precisa ser resolvida pelos nossos dirigentes e principalmente pelos nossos clubes. Cobra-se da CBF um investimento maior, e isso é muito justo, que ela precisa estruturar melhor, dar o alicerce para que, e aí sim, o investimento dos clubes seja feito, mas as próprias entidades de prática, né, e aí também eu estendo isso a questões educacionais e poder público, por exemplo, prefeituras, por que não? A Prefeitura de Campos não pode ter um projeto de futebol feminino mais robusto? E aí a gente vê que é uma questão de cadeia aí que precisa ser resolvida. O país tinha um decreto que há pouco tempo ainda, né, pedia... Pois é, até o final dos anos 70, se não me engano... Ontem na história. Era uma medida, uma prática, uma modalidade proibida, né? Por Getúlio Vargas, que ele assinou isso lá no tempo dele, no primeiro governo dele. E aí se estendeu por 2, 3 décadas aí de proibição da prática, por entenderem, olha, vejam só, né? Porque as mulheres não tinham capacidade física de jogar futebol, não era esporte para elas, um absurdo. Tá bom. Pois é, absurdo. Mas tá aí, né? E aí a gente viveu ainda reflexos, né? Os anos 80, que foram esse desabrochar do retorno aí do futebol feminino, com um time muito forte lá no Rio, era o Radar, por exemplo, foi muito famoso na época e ganhou muita coisa. Só que a gente viveu vive uma herança ainda de muito tempo de proibição, né? Então, a questão da menina jogar na base, sempre um problema, não tem onde colocar. Tem escolinha de futebol, mas é tudo garoto, tudo menino. Então não tem a menina. É raridade você ver uma menina que participa de fato desde o seu nascimento, assim, para a vida esportiva, né? Crianças que jogam futebol. E isso é fundamental quando você. Qualidade do passe do time tem muito a ver com questão
coordenação motora, técnica, coisas que são desenvolvidas ao longo da vida, não só a menina 15 anos vai começar a jogar futebol, não, ela vai ter deficiências que precisam ser corrigidas. Pra gente, homem também. Então, quanto mais cedo se começa no esporte, muito melhor, e isso vai sendo, esses frutos vão ser colhidos no futuro. É claro que mediante investimento dos clubes, mediante organização da CBF, que promova campeonatos e dê calendários aí a FERJ também, para que todas as mulheres, as meninas possam jogar desde cedo. Muitos falam nos Estados Unidos, o futebol começa na escolinha, no secundário. Sim. As famosas mamães, soccer moms, né, nos Estados Unidos, que levam as meninas para jogar. Uhum. Isso nos Estados Unidos inteiro é uma febre. A seleção americana foi fabulosa durante muitos anos. Não havia futebol profissional nos Estados Unidos. Era faculdade, college, base escolar, e faculdade. E as melhores iam para a seleção e eram contratadas para jogar pela seleção. Tinha 30, 40 jogadores e eram funis, né, todos os anos. E depois, aí quando criaram a Liga Profissional Americana, caiu um pouco, porque dividiu. Uhum. Cada uma foi para um time e tal, dividiu, depois eles conseguiram restaurar isso aí. A melhor jogadora da época, e até hoje considerada a melhor jogadora americana de todos os tempos de soccer, de futebol, sim, é a Michelle Ackerman, não sei como é que pronuncia direito o sobrenome dela. Ela, em 91, 3 anos antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, que os Estados Unidos já vivia o clima de Copa do Mundo de futebol, foi uma das mais bem organizadas que eu trabalhei na cobertura. 94. Em 94. Um espetáculo a organização. Com estádio simples. Isso eles sabem fazer muito bem. Muito bem. Com estádio simples, como era o estádio que o Brasil jogou, Stanford, da Universidade de Stanford, em São José. Quer dizer, e essa moça, a Michelle Ackerman, em 81, já era uma jogadora veterana de 30 anos. E fizeram um amistoso de seleção americana masculina, que tinha grandes jogadores, o Hinalda, Eric Hinalda e outros, atacante, né? Contra uma seleção europeia. Ela jogou no meio-campo da seleção americana uns 90 minutos e foi a melhor figura em campo. Era uma jogadora alta, forte, meio-campo. Eu fui ver esse jogo. Incrível como ela jogava a bola. Noção de futebol. Pega uma menina de 8 anos para dar. É um talento bem lapidado, né? Bem lapidado. E todos os fundamentos. A gente ouve muito, quem gosta muito de falar do fundamento é o Edinho, comentarista. Sim, zagueiro. Ele fala, o zagueiro, se ele não for bom de fundamento, ele vai falhar muito. Pode jogar bem até em outras coisas, mas vai falhar muito por causa do fundamento, da falta do fundamento. É verdade. Eu acho que esse é o problema do nosso futebol. Volto a citar, né, a importância do esporte educacional, né? E aí, já entrando aí na esfera não só do futebol, mas das outras modalidades também, né? Campos sempre exportou alguns atletas e isso se vale também pelos jogos estudantis que aconteceu aqui. Eu não tenho esse talento todo de futebol, mas eu já joguei campeonato estudantil de escola aqui nos meus tempos de Cefet, ex-Cefet, agora IFE. Então você tinha a plataforma para que os jovens pudessem se desenvolver. Eu acho que isso é fundamental, principalmente se a gente quiser ver mais talentos surgindo ao longo dos próximos anos, não só para gerar superatletas, né, mas que o esporte possa ser usado também como plataforma social e de crescimento, de evolução, de educação, para que mais nomes possam surgir e a sociedade possa ganhar com isso também. Bom, Igor, prazer te conhecer, um jovem jornalista com essa tua visão, entendeu? A gente teria tanta coisa para conversar aqui, cara, tanto aqui falando assunto a manhã bom. toda, mas aí o pessoal da programação vai vir derrubar a gente daqui a pouco. Não, mas aí o nosso querido Arnaldo vai ajeitar um dia para a gente ter um papo com o Igor sobre esporte de uma maneira geral. Tem muita coisa que a gente tem que discutir. Igor, mais do que ninguém, compreende como que a gente é atropelado pelo factual, né? Claro. Sim. Factual atropela. Tem primazia. Exatamente. E nós temos que faturar. Aí. Temos que ir pro comercial, não tem jeito. Claro, né? tem que ir. É o que faz da rádio a rádio tão boa. Né? É verdade. É a força do comercial. E parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço na turma. Quando você encontrar lá com o Cícero, diz que eu mandei um grande abraço para o meu amigo Cícero.
O nome dele não é Cícero Melo, não. Quinoploc, eu conheço. Quinoploc, Não, o nome artístico lá. É o nome artístico. Eu que agradeço aí o espaço, o convite. Um abraço para a Luísa, Cristiano, pessoal aqui da Folha. Sempre bom voltar a Jaís, como já falei. E um abraço também para os ouvintes todos da Folha, da Rádio Folha. E é bom ver a rádio com um fôlego novo aqui, diferente, e trazendo uma programação de qualidade para os ouvintes aqui em Campos. E nós vamos então dar um pulinho na redação da Folha da Manhã com a repórter Paula Vigneron e o direto da redação. É com você, Paula. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos ouvintes. Vamos aos destaques de hoje. Um homem foi preso por furtar uma residência em Atafona, no município de São João da Barra, no início da madrugada de hoje. Após o crime, o suspeito de 30 anos tentou fugir do local com uma televisão de 40 polegadas, mas foi detido por populares. A equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem. Com ele foi encontrado ainda um alicate. O suspeito foi levado para a delegacia de São João da Barra. A Fundação Municipal de Esportes programou um domingo especial para celebrar o Dia dos Pais. As atividades vão acontecer no Via Esporte da Arthur Bernardes e na Praça da Igreja Santo Antônio, no Jardim Carioca. No Via Esporte, haverá um festival de fute-mesa, incentivo a atividades lúdicas e um treino com o grupo Amigos Corredores. Já em Guarulhos,